Se a gente achar que merece alguma coisa, basta a gente começar a conferir a palavra, a gente vai ver o quanto nós somos miseráveis, né, e estamos perdidos sem Cristo. Então, somente, né, a palavra, a nossa fé tem que ser colocada nela, né, e a nossa fé vai nos fazer entender a graça, e a graça nos chegou a nós, só Cristo, somente através de Cristo e de ninguém mais. É aquele que fez todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Então, a salvação veio dele. Para a gente, né, continuar a viver a nossa vida cristã é através dele, para que no final nós estejamos com ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem outra entidade espiritual, né, segundo a palavra de Deus, que pode nos ser intercessores entre nós e Deus. A Bíblia diz que Cristo hoje tem um ministério. Sabe qual que é o ministério dele? Ele está à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. Ele continua trabalhando por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele é a nossa salvação. Então, somente a palavra, somente a fé, que tem que ser aplicada pela graça, e essa graça só veio a nós através de Cristo. E isso tudo para quê? Né? Para que a glória seja dada somente a quem é digno de receber essa glória. A glória seja dada a Deus. Nasce nele, né, através dele, por meio dele e para ele. A glória é toda exclusiva do Senhor. Né? Nós somos servos. Se um de nós conseguisse cumprir a sua jornada cristã, a partir do momento que aceitou a Cristo, nunca pecasse, levasse milhares de pessoas a Cristo, quando chegasse no céu, você só ia ouvir uma coisa: né? Seja bem-vindo, mas a glória é de quem fez através de você, não foi você que fez. Né? Você é um servo inútil, você apenas cumpriu aquilo que o Senhor quis que você fizesse. Então a glória nunca pode ser do homem, a glória é toda exclusiva dele. Então, o intermédio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então, eu gostaria de convocar os irmãos nesse momento para que a gente orasse, né? Espírito de gratidão a Deus, né, por ter nos alcançado, né, por ter usado o Lutero, né, naquele momento lá atrás, e a palavra ter chegado até a nós. Né? E cada um de nós hoje tem motivos pessoais de gratidão a Deus. Tenho certeza, todos nós que estamos aqui, nós temos motivos, né, para louvarmos ao Senhor essa manhã. Então, eu gostaria então de cada um, vamos fechar os nossos olhos e tem o seu momento agora de gratidão. Não peça nada, né? Apenas louve o Senhor por tudo quanto Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele pode fazer. Amém? Pai Santo, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor nessa manhã, Senhor, reconhecendo que do Senhor, para o Senhor, ó Deus, são todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pela Tua obra na vida de cada um dos Teus filhos aqui. Obrigado, ó Deus, porque de alguma maneira, em algum momento, o Senhor nos alcançou. A Tua palavra veio ao nosso coração, ó Deus, e ela se instalou através da ação do Teu Espírito. E o Senhor nos fez Seus filhos. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que nós temos recebido. Obrigado a Deus também pelas lutas que nós temos passado.
ó Deus, até pelos momentos de aflição, e muitas vezes chega, ó Deus, a vida da tua igreja, de cada um de nós, porque nós sabemos que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. E o teu propósito é fazer de nós, cada dia mais, semelhantes àquele que nos chamou pela graça. Deus, nós te louvamos, nós queremos te bendizer, nós queremos realmente, ó Deus, reconhecer o teu favor, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui está hoje, ó Deus, pela vida dessa igreja. E nós queremos, Senhor, dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor, porque somente o Senhor é digno. Nós te bendizemos nessa manhã, te adoramos e exaltamos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Como não vai dar no domingo, o dia da reforma, né? Nós já tivemos hoje aqui uma homenagem à reforma, né? Do nosso irmão Presidente Ricardo. Eu queria passarmos para os motivos de oração, e aí logo em seguida, né, nós vamos nos orar e separar o estudo da lição, tá? Então vamos pensar nos motivos aqui, começando essa fileira, né? Continua orando pela vida do pai, que ela começar a fazer quimioterapia agora essa semana. Como que é o nome dela, né? Disse. Disse. Mas, Lali? Eu vou lá, salvação da missão, continua orando com o pastor Wilson. Eu quero agradecer, minha cunhada já foi para casa, mas vai continuar o tratamento. E eu queria pedir de oração pelo Júlio. Júlio? Tá. Saúde. Tá. Cláudio? Continua pedindo para Marcos. Marcos. Betinha? Mais alguém aí? Está aqui no centro? Putz. A minha irmã, no próximo dia 11, ela vai fazer a cirurgia do joelho. Que o Senhor possa estar na frente, né? Da cirurgia. Vamos lá. Arthur? Eu tinha pedido à igreja para orar, pelo pai da Maia, que saiu da casa, né? Ele faleceu esse final de semana. Pela família. Bom, Deus consolar a família lá, né? Jefinho? Oração pela saúde dela e pela conversão das comunidades. Continuar orando, né, pela carreira de Natália. Isso. Mais alguém dessa fileira? Aqui, Tereza? Luiz? Mateus? Mais alguém tem pedido? Não? Então, Natália também fez cirurgia, né? Natália, na época do ano santo. Vamos estar orando por ela também, pela recuperação, né? E pedir também para Deus abençoar os que estão agitados, né? Estão passando, né, por dificuldades e lutas aí, né? E antes de orarmos, eu queria dar 2 avisos. O primeiro é que eu convoquei o pessoal do ônibus para hoje à noite. Então, todos os que vêm no ônibus, por favor, venham hoje à noite. Nós vamos ter 5 minutinhos só, uma palavrinha com os irmãos depois do culto, tá? Todos os que têm costume de vir no ônibus, tá bom? Tá. E o outro pedido, o outro aviso é que amanhã, dia 27, nós teremos aqui na igreja um culto pelas famílias da igreja. E o pastor Zezinho vai estar aqui amanhã, dia 27. O coral vai ter o ensaio, mas vai ser mais cedo. Nós vamos começar 8 horas o culto, né? Então, 8 horas da noite. Eu queria convidar todos os irmãos para vir
venha representar a sua família, tá? Se a família não puder vir toda, vem pelo menos um da família ou dois da família, né, para representar a família. Nós vamos orar pelas famílias da igreja, tá? Então amanhã, às 20 horas, nós vamos avisar depois no culto à noite, mas às 20 horas, né, nós teremos o culto, o pastor Zezinho vai estar aqui conosco, tá bom? Então amanhã, né? Tá, vamos orar então. Logo depois da oração, nós vamos separar para o estudo da lição, tá? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua bondade na nossa vida, a oportunidade, Senhor, que nos dá de viver mais um dia, e queremos pedir, ó Deus, a tua bênção nesse dia, Pai. Ó Deus, em tudo, o Senhor esteja direcionando nossa vida, nos dando sabedoria, entendimento espiritual, e ajudando-nos, ó Deus, a fazer aquilo que é o teu propósito, a tua vontade, Senhor. Ó Deus bondoso, também lembramos desses pedidos que foram feitos aqui. Ó Deus, sobre cada um deles, coloque, Pai, a tua mão, ó Deus, e traga, Senhor, solução, traga cura, Senhor, restauração. Ó Deus, põe tuas mãos, Senhor, sobre cada pessoa, de modo especial, Senhor, aqueles que estão fazendo tratamento, que estão em recuperação, Senhor, que o Senhor estenda a tua graça e a tua misericórdia sobre eles. Consola o coração daqueles que estão sofrendo e nos dê, Senhor, a tua paz e a graça do Senhor sobre nossa vida. Pedimos isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos nos separar para a lição. De adolescentes para baixo, né? Poderão sair. E os irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Nós veremos a partir do versículo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 6 até o final do parágrafo, no versículo 11. O texto diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós demos para a nossa edificação. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Irmãos, nós falamos sobre o homem natural e o homem espiritual, né? Então nós definimos duas condições do homem, né? Então o homem natural e o homem espiritual. Quando nós falamos de natural e espiritual, nós estamos dizendo assim: é o homem natural, é o homem sem Cristo, e o homem espiritual é o homem que converteu a Cristo e, por ter convertido a Cristo, né, nasceu dele agora de novo, né, ou reviveu, passou pelo novo nascimento e tem agora o Espírito vivo, né? O homem natural, quando Adão pecou, então todos que nasceram de Adão nasceram espiritualmente mortos. Lembra? Nós falamos que uma das consequências do pecado foi justamente aquilo que Deus havia prometido se eles comessem do fruto. Deus
no dia que dele comer, certamente morrereis. Então, Adão não morreu fisicamente imediatamente, né? E também não experimentou a morte eterna, porque essa é a que vem lá no dia da volta de Cristo, né? Mas Adão morreu espiritualmente. A prova de que Adão morreu espiritualmente foi a falta de relacionamento com Deus. Então veja, quando Deus chega no jardim, Deus precisa procurar Adão, né? E pergunta assim: onde estás, né? Então, mostrando que Adão, a partir do momento do pecado, que entrou o pecado, a condição de Adão mudou. Lembra que todos os dias Adão conversava com o Senhor na viração do dia. E agora, depois que entrou o pecado, Adão se esconde de Deus. Então esse conversar com Deus, essa comunhão com Deus e esse esconder de Deus mostra que a situação mudou, né? Passou de um relacionamento íntimo com Deus para agora um distanciamento de Deus. E foi o que aconteceu com o homem natural. Então todo homem natural perdeu a condição espiritual. Lembra que nós trabalhamos aqui e definimos que o homem é constituído de corpo, alma e espírito, né? Então nós temos essa visão tricotomista, né, do homem. Ele tem corpo, que é a matéria física, ele tem alma, que é composta pela racionalidade, pelas emoções, pela vontade, né? E tem o espírito, que é a condição do homem relacionar com Deus. Deus sendo espírito, somente um espírito comunica com outro espírito, né? Então, para que o homem pudesse comunicar com Deus, ele precisava ter uma vida espiritual. Então a morte do espírito tirou dele essa possibilidade de comunhão com Deus. Por isso Paulo então falou ali que ele, não tendo relacionamento com Deus, criou deuses para si mesmo, né? Que não tem um relacionamento com Deus. O homem espiritual, ele nasceu de novo, ele foi sepultado com Cristo no dia que Cristo foi sepultado, e quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou para uma nova vida. E agora então ele tem ativo nele novamente o Espírito, por isso ele é espiritual. Então ele tem o Espírito ativo que o faz relacionar com Deus. Então Jesus falou que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nossa relação com Deus se dá através da nossa parte espiritual. E essa parte espiritual é chamada também na Bíblia de homem interior, de coração, né? De novo homem, de nova natureza, de nova vida, né? Então tudo isso está falando dessa parte espiritual que renasceu no homem através da ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscitou. Tudo isso aí possibilita o homem agora ter um relacionamento íntimo com Deus, poder adorar a Deus, poder servir a Deus, e ele o faz no Espírito, né? E aí, ou através do Espírito, né? E o Espírito então motiva a alma e o corpo para praticar. As coisas que são visíveis e materiais, elas são executadas no corpo. As coisas que são da mente, da racionalidade, da emoção, da vontade, elas são realizadas na alma, né? Então o homem agora, o homem espiritual, ele é dirigido, né, pelo Espírito de Deus, e o seu Espírito, né, comanda toda a sua vida. Então a alma e o corpo. E o homem natural, ele continua sendo comandado pela alma, né, mas não pelo Espírito, porque não tem mais. O Espírito morreu. Então, o que leva o homem a agir? A alma. Só que essa alma, a partir do momento que o homem morreu, então entrou no homem a natureza pecaminosa, que é o pecado, que até então Adão não tinha ainda experimentado o pecado na sua vida. Então Adão não era, antes de comer do fruto, pecador, né? Então ele não cometia, e por não ser pecador, ele não cometia atos pecaminosos. A partir do momento em que ele pecou, então
nasceu nele, ou viveu dentro dele agora uma natureza de pecado. Essa natureza de pecado é que leva o homem a cometer atos pecaminosos, né? Então, ele tem dentro dele agora, no lugar do Espírito, ele tem dentro dele uma natureza pecaminosa, que a Bíblia também chama de velho homem, de carne, né? De velha natureza, né? Então, tudo isso a Bíblia está chamando dessa natureza pecaminosa. A Bíblia chama isso de o pecado, né? Então, é o pecado. E os pecados são as atitudes. Tranquilo. Esse homem espiritual, então, agora ele tem relacionamento com Deus, e agora então Deus fez habitar nele o Espírito, o Espírito Santo, né? Então aqui é o Espírito de Deus. Então, além do espírito humano que ele tem, ele também tem agora dentro dele o Espírito de Deus, que é onde que habita o Espírito de Deus. A Bíblia diz, em vosso coração. Quando está falando vosso coração, está falando um homem interior. Esse homem interior é a parte espiritual. Aí tudo bem, tranquilo, gente. Vamos lá, né? Está indo bem? Dúvida? Não. O espírito do homem é a mesma alma do homem? Não. Pois é. Há uma corrente teológica que fala assim, que alma e espírito é a mesma coisa, que a alma do homem e o espírito do homem é só uma forma de definir, né, palavras, porque tem lugar nas escrituras que está falando do espírito e usa a mesma palavra, né? Então pneuma pode ser, que é espírito, pode ser usado tanto para espírito como para alma, em alguns lugares nas escrituras. Por exemplo, no início diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser alma vivente. Então, era um espírito, né, que Deus soprou dentro dele para que ele pudesse ter a alma vivente. A grande dificuldade de juntar essas duas coisas é que tem versículo na palavra de Deus que fala da constituição do homem como corpo, alma e espírito. Por exemplo, há um texto de Tessalonicenses que diz assim, que na volta do Senhor Jesus, ele encontra o vosso corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, santificados, né? Então, ou seja, na volta do Senhor Jesus. Então, se ele usou as três palavras ali, espírito, alma e corpo, então não pode alma e espírito ser a mesma, né? Então essa é a dificuldade. Então a gente não tem como sustentar que alma e espírito é a mesma coisa por causa disso. Segunda coisa também que mostra isso é porque é o seguinte: o homem natural, ele continua tendo alma, né? Então não morreu a alma, né? E aí, na alma, que é a sede da racionalidade, a sede da vontade, das emoções, o homem natural as tem. O homem que não tem Cristo nele, ele continua pensando, arquitetando, né? Então tendo raciocínio, ele continua tendo emoções, né? Do mesmo jeito, ele tem vontade. Então, esse é o homem natural, né? Então, se fosse a mesma coisa, o que morreu nele então? Vamos pensar, se a Bíblia diz que o homem está morto, o que foi que morreu nele então? Não é? Tem que ser o espírito que morreu, porque a alma continua viva no homem natural, não é? Ele continua pensando, ele continua tendo vontade, né? Tendo emoções. Então, por isso que a gente crê que é mais aceitável termos essa visão de que o homem é formado de corpo, alma e espírito. Mas quando o homem morreu, não é porque tirou o espírito de Deus dele e aí ele foi só falar do corpo. E aí quando ele renasce com Cristo, volta o espírito de Deus para ele e ele é algo do espírito. Porque, veja bem, o espírito só veio habitar no homem, né, só veio habitar no homem depois do Pentecostes. Todo o Velho Testamento, o Espírito de Deus só entrava e saía do homem.
em situações específicas e esporádicas, né? Então, a Bíblia diz assim, vamos pegar um exemplo, Sansão, né? O Espírito de Deus entrou em Sansão. Aí depois, quando Sansão desobedeceu a Deus, né, e quebrou os votos, né? Lá o Espírito de Deus deixou Sansão. Saul, a mesma coisa, né? Salomão, lá no final, a mesma coisa. Então o Espírito de Deus entrava e saía. Então era uma habitação só provisória específica. Então os homens no Velho Testamento não tinham o Espírito de Deus, né? Então agora, mas eles tinham o Espírito, tinha alma, tinha alma. O crente tinha o Espírito, né? E aí depois que na conversão, depois do Pentecoste, aí o Espírito veio para habitar no homem. Então Jesus falou disso dizendo assim, que aquele que nele crê, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. E logo depois João explica, aí você está falando do Espírito que havia de ser dado, né? Então quando Jesus, antes de ir para o céu, Jesus chamou os discípulos, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito, né? Então deu o Espírito para eles, né? Então o Espírito de Deus habita em nós, hoje nós que somos crentes, que temos uma vida espiritual, no nosso homem interior. Qual é esse homem interior? O Espírito. Mais dúvida? Pergunta? Não? Tranquilo? Tá. Então nós trabalhamos essa ideia de Romanos 8, né? Quando Paulo fala que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, e ele fala porque agora nós temos uma nova vida espiritual, e nós já fomos justificados, né? Perdoados, estamos sendo santificados, né? Para o dia da redenção, o Espírito habita em nós. Então ele diz aqui, não há mais condenação. E aí ele vai mostrar agora a luta que existe entre a carne, que é essa natureza pecaminosa, então que é a carne, versus o Espírito. Não. Também não é o Espírito de Deus, porque carne e Espírito, se fosse lutar, a carne perderia, né, lógico, né, lutar contra Deus, né? Então é a parte espiritual do homem. Então a luta da carne e espírito não é a carne lutando contra o Espírito de Deus, não é a carne lutando contra o nosso espírito. Aí Paulo diz assim, para quê? Por que há essa luta? Ele diz assim, para que não faça a vontade de Deus. Então a luta da carne e do espírito é para a vontade de Deus. Então, se o espírito está vencendo, né, na luta, então nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se é a carne que está vencendo, nós estamos fazendo, não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade da carne. A carne, gente, não muda, não tem como melhorar. Então não adianta o homem tentar, pela força, né, controlar a sua carne. Ou seja, não, eu vou melhorar a minha carne. Então esse negócio de transformar a velha natureza não existe. A velha natureza ela tem que morrer nas suas atitudes, né? Morrer no sentido de operar, né? Então ela não pode operar em nós. Então por isso a Bíblia diz assim que a gente deve fazer morrer a nossa velha natureza, ou seja, não deixar que essa carne assuma o controle, né? E que o Espírito Santo em nós, que ele habita no homem espiritual, habita no Espírito, e através do mover do Espírito Santo, o nosso Espírito opere, né? Então vou colocar aqui, opere, né? Operar, né? O que é isso? Trabalhe para a vontade de Deus. E é isso que Paulo está dizendo no capítulo de Romanos. Então veja, quem é que vai operar? Então, se é a carne, ela vai fazer o que é oposto a Deus. Se é o Espírito que está operando, vai fazer a vontade de Deus. Então Paulo diz aqui no versículo 6, né, que nós lemos, ele diz assim, porque o pendor da carne, ou seja, o pendor aqui é a inclinação, a vontade da carne, a ação da carne para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então
aqui vai determinar o que você vai obedecer. Se for a carne, ela vai dar para a morte, que é pecado, aquilo que não é a vontade de Deus. E o do Espírito para a vida e paz. E aí ele coloca no verso 7, que é o início, ele diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então ele está dizendo aqui que a carne é inimiga de Deus, porque quando o pecado entrou, nós nos tornamos inimigos de Deus. E ele diz assim: ela não está sujeita à lei de Deus. Qual é essa lei de Deus que ele está falando aqui? Lembra? Nós trabalhamos isso num estudo passado. A lei que ele está falando aqui não é a lei dos 10 mandamentos, não é a lei de Moisés, é a lei dos 10 mandamentos, que é a lei moral, né? Lembra? Então, a lei civil e a lei cerimonial, essas duas foram abolidas, né, depois de Cristo. Mas a lei moral, que antecede a lei de Moisés, né? Por isso, lembra, nós falamos que a única lei que Deus escreveu foi os 10 mandamentos, né? E essa lei já estava desde o princípio no coração do homem. Lembra lá no início, né? Então Paulo falou que ela estava escrita no coração. Então mesmo o homem que não era judeu, que não recebeu a lei de Moisés, ele tinha essa lei gravada no seu coração. Que lei é essa? A lei de Deus que antecede, que é antes da lei de Moisés, antes de Deus dar as tábuas da lei. Ela já estava no coração do homem. E é essa lei que a carne não está sujeita a ela. Por que não está sujeita a ela? Porque a carne, ela quer fazer o que é contrário à vontade de Deus. Então vamos pensar, vamos pegar um exemplo. Quando a apóstolo Paulo fala que a lei de Deus se resume ou se cumpre no amor, então se você for pegar a expressão para qualquer homem, seja judeu ou não judeu, ela se cumpre no amor. Por quê? Porque quem ama o próximo, vamos pensar, quem ama a Deus não faz imagem para adorar, não adora imagem, não toma o nome de Deus em vão e adora a Deus, vai servir a Deus, que é o dia de sábado. Quem ama o irmão, que é a segunda parte da lei, né? Quem ama o irmão não vai cobiçar as coisas dele, não vai cobiçar a mulher dele ou o marido dela, não vai roubar, não vai matar, não vai dizer falso testemunho. Então por isso resume no amor. Mas a carne, ela não está sujeita a essa lei. Por quê? Porque ela quer fazer tudo o que a lei proíbe. Então aquilo que a lei condena, a carne quer praticar. Por isso ela é inimiga de Deus. Tiago diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui que ele está falando é essa vontade da carne, que só quer fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então ele diz, por isso ela não está sujeita à lei de Deus. E aí ele conclui dizendo, e nem mesmo pode estar. Porque como a carne não vai mudar, não pode ser transformada, né? Então ela não vai chegar nunca, né? Nunca vai melhorar e chegar à vontade de Deus. Primeiro, só para mim concluir essa clareza, essa lei que iniciou a explicou, ele falou lá em Romanos, falando da consciência do homem, se só Deus o defende. Então essa lei moral vai ser usada para o juízo do homem que não conheceu a Cristo. Exatamente. Isso aí. No final, todo homem vai ser julgado com todo homem, né? E o ímpio vai ser julgado com base em qual lei, né? Então os judeus na lei de Moisés, e os não judeus, aqueles que não tinham lei, eles com a lei da consciência, que é a norma da lei gravada no coração, que é essa lei de Deus. Então isso aí. Quando a gente fala carne, espírito, há uma tendência a considerar a carne uma questão não espiritual. Você vai pensar em carne física. Matéria. Mas aqui é tudo uma questão espiritual. Sim. É tudo por causa da espiritual. Porque aqui está pensando no homem todo, né? Ele não está pensando no homem nas partes divididas, né? Fragmentado, né? Ele está pensando no homem integral, né? Que no caso daqui do não natural, ele só tem alma e corpo. Mas aqui o homem crente, ele tem, além
do espírito, ele tem a alma e ele tem o corpo. E ele tem a carne que ele ainda carrega. Lembra que nós falamos no domingo ali, a figura aqui de Romanos 7, no final, que Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual que é esse corpo dessa morte? Vocês lembram? Nós falamos aqui que é o exemplo do castigo romano, que punha um defunto amarrado nas costas do prisioneiro para ele andar carregando aquele defunto até acabar nele, e o corpo dele ser contaminado e ele também morrer, né? Era uma das punições de morte que os romanos faziam. Então Paulo está dizendo: eu estou carregando dentro de mim, em cima de mim, um corpo morto. Qual que é esse corpo morto? Essa carne. E que está matando, né? Então ele falou assim: então se eu não ouvir o Espírito de Deus, que habita no meu espírito, para eu obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, eu vou estar deixando a carne operar. Então a carne, ela não foi morta, ela foi crucificada, né? Se ela foi crucificada, isso quer dizer que ela tornou-se inoperante. Então na santificação nós vamos matando o poder da carne, né? Ou seja, a influência, a operosidade da carne em nós. Mas ela não vai deixar de existir, gente. Quando é que ela vai deixar de existir? Na ressurreição, ou na transformação de quem estiver vivo no dia da volta do Senhor Jesus. Então quando o Senhor Jesus voltar, aí aquilo que é mortal, aquilo que é carne, aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então aí vai, né? E aí a ressurreição, a pessoa já nasce, já ressuscita, né? Corpo total, glorificado, espiritual, né? Hudson, tem sentido aquele palavreado que eles falam, a carne é fraca? Tem sentido? Tem. Quando Jesus citou isso, né, Jesus estava pensando nessas duas partes. Ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, onde que o homem crente peca? Né, veja, o espírito não peca, porque o espírito está pronto, é a nova vida. Ele não pode pecar. Se o espírito pecasse, né, então se a gente pecasse o espírito, isso significaria que Cristo tinha que voltar de novo, para morrer de novo na cruz, para dar nova vida de novo. Então esse espírito não pode pecar, porque se pecar morre. É o mesmo princípio lá de Adão. Então se o espírito pecar, ele morre. Então o espírito está pronto, Jesus falou. Mas o que é fraco? É a carne. Então a carne é que leva o homem a fazer atos pecaminosos. A carne, então, vamos dizer assim, ela é a nossa velha natureza. Velha natureza. É o velho homem. A natureza do pecado. Mais pergunta? Mas a carne é fraca, não no sentido de fraqueza em si, ela é fraca na obediência, para obedecer. Ela é fraca porque quando Jesus fala assim, a carne é fraca, ela está dizendo o seguinte: é que o pecado opera nela. Né? Então, ela não tem força para resistir o pecado. Né? Qual que é o pecado? Essa é a natureza, né? Então que opera no ser humano. Né? Mais pergunta? Não? Então vamos seguindo. Aí Paulo diz assim, versículo de número 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem é crente e está vivendo na carne, ou seja, obedecendo à velha natureza, ele diz assim: essa pessoa não pode agradar a Deus, não é? E é claro, pois se a vontade da carne é contra Deus, se ela é inimiga de Deus, então quem está vivendo na carne vai agradar a Deus? Então, gente, aqui é um princípio elementar, né? O crente, ele tem que viver a sua vida espiritual, movido pelo Espírito de Deus, para poder agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é elementar. Se ele converteu, vamos pensar, a pessoa recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem agora uma nova vida, e ele continuar vivendo na velha natureza, como era antes de nascer de novo, então ele diz assim: não tem sentido. Essa pessoa então, ou ele não é crente, né? Ou então ele não entendeu
o processo de Deus. Porque o processo de Deus é uma nova vida que glorifica a Deus. Mas se ele continua vivendo na carne, então ele não está vivendo como crente. Aí, irmãos, é interessante, porque veja, até eu estava sexta-feira no escritório, lá de Ipaninha, e eu estava falando sobre essa questão dos pecados, né, na vida do crente. Então, quando a Bíblia fala assim, que o crente não peca ou não vive pecando, né, ele está dizendo o seguinte, que o crente não tem a vida dele presa ao pecado. Então vamos imaginar, todo pecado na vida de um crente é um acidente, deve ser um acidente. Se o pecado na vida do crente é um hábito, então aí nós podemos pensar em vícios, né, ou pecados repetidos, várias vezes repetidos. Se a pessoa não parar e pensar e mudar de vida, ele está vivendo na carne, né? Porque o que está dominando, vamos imaginar, gente, uma pessoa que diz que se converteu, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e continua na prática de pecado, ou seja, prática de pecado quer dizer pecar continuamente, né? Então está pecando e não muda a vida. Isso quer dizer o seguinte: ou ele não se converteu mesmo, não houve conversão, ou ele não entendeu o processo de Deus. Então, se ele não entendeu o processo de Deus, ele precisa de quê? Discipulado e Bíblia, para entender, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas se ele não é convertido, irmãos, ele não vai vencer. Então, quando uma pessoa não consegue vencer o pecado, né, na sua vida, isso quer dizer o seguinte, que ele está dominado pelo pecado, então ele está na carne. Ele não está no espírito, ele está na carne, vivendo na carne. E ele não pode fazer a vontade de Deus, porque a carne é inimiga de Deus, é isso que Paulo está dizendo. Então não vai fazer. Então vamos pensar, gente, não existe essa história de uma pessoa se converter e não mudar de vida. A conversão já diz isso. A conversão não é uma mudança de trajeto. Vamos pensar quem dirige aí, né? Vamos lá, tem uma conversão à direita, quer dizer o seguinte, que a pessoa estava indo em linha reta, ele vai ter que virar à direita. Então isso é conversão. Então a conversão, ela pressupõe uma mudança de rumo, uma mudança de vida, é uma transformação. A santificação é as áreas de todas as áreas da nossa vida sendo mudadas, né? Mas tem que haver antes disso uma conversão, porque era um velho homem e agora é uma nova criatura. Então é diferente. Então, se a pessoa converteu e ele continua do mesmo jeito, nada mudou nele, então ele tem que olhar e pensar se ele converteu mesmo de verdade, não é? Porque se não mudou a vida. Pergunta aí. Eu estou perguntando daquela de jantar. Fica a pau do ovo, seu irmão. O Espírito que Deus colocou em cada um, ele não é santo, certo? Mas o Espírito de Deus é santo. Não, a nova vida, seu João, essa nova vida espiritual aqui, ela é totalmente santa. Veja, o que ainda não está santificado no homem, que precisa santificar, é a parte da alma e do corpo. Mas, então o que precisa santificar? É minha vontade, minhas emoções, meus pensamentos, minha racionalidade. É isso que vai santificando. Aí diz assim, quer ver? Vamos pegar versículo bíblico para a gente entender isso. Diz assim: se há alguma exortação como é que é? Portanto, pensai nas coisas do alto, né, e não das aqui na terra, né? Então a Bíblia fala que nós devemos ter um sentimento agora como foi o de Cristo, né, de humildade. Então tudo isso vai trabalhando onde, gente? A alma e o corpo. Mas a parte espiritual, ela está perfeita, total, porque é onde o Espírito de Deus habita.
E onde o Espírito de Deus habita, está totalmente santo. Santificou completamente. Porque essa nova vida espiritual, ela é a natureza de Cristo em nós. É uma nova vida que nasce de onde? Nasce de Deus. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele diz assim: quem que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então é nascer de novo, é nascer de Deus. Então essa parte não peca. Essa parte já está santa, gente. A única coisa nessa parte que precisa acontecer é crescer, né? Então por isso que a Bíblia diz que Cristo está sendo formado em nós. Onde que ele está sendo formado? Aqui. Ele diz assim que cada dia nós estamos sendo transformados na imagem do Senhor. Então essa parte aqui está crescendo, a parte espiritual. E essa parte aqui está morrendo. À medida que essa cresce, essa aqui morre, vai perdendo a ação, e aqui vai crescendo. Cada dia mais eu vou me tornando semelhante a Jesus. Isso quer dizer que a natureza de Cristo está sendo formada dentro de mim. Aqui é um bebê, e esse bebê está crescendo. E ao crescer, esse bebê, o que o faz crescer é a natureza de Cristo sendo formada nele, né? Vamos pensar, gente. É interessante, né? O embrião é uma sementinha, um pontinho, né? À medida que ele vai desenvolvendo, vai formando. Aí forma mãozinha, braço, perna, né? Tal, não vai? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Nós nascemos, né, como se fosse um embrião, e Cristo está sendo formado em nós. E aí nós vamos crescendo até nós nos tornarmos adultos perfeitos, né? Então, se o que nós não fizermos nessa vida, quando Jesus voltar, vai ser completo, tá? Quem sejamos ainda? É nesse sentido que, por exemplo, o Espírito que Deus colocou em nós é a porta que o de Deus testifica com o nosso, né? Então é nesse sentido que fala que nós somos templo do Espírito Santo, santuário. Isso. E aqui ele vai falar logo mais embaixo aqui, né, as garantias que a gente tem, né? Tranquilo aí, gente? Tem mais perguntas? Fica só um comentário nesse agora. Porque vários textos da Bíblia falam de estágios, né? Jovens, crianças, velhos, ainda são maduros na fé. Então é esse processo mesmo. João fala isso uma forma bacana, né? E João fala lá sobre alguns tipos, né, de maturidade cristã: pais, jovens e filhos, né? Ou ele inverte, né? Filhinhos, depois jovens e depois pais. Filhinhos, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque agora conhecem o Pai. Qual que é a primeira fase da nossa vida espiritual? É a gente conhecer o Pai. Então agora a gente chama Deus de Pai, a gente tem Ele como Pai, como cuidador de nós, como, né? Então protetor, sustentador e tudo. Agora nós temos um Pai, né? É a primeira fase. Depois ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então é quando aqui já está mais maduro e já consegue vencer a tentação e a carne, né? Então já virou mais maduro. E depois ele disse: pais, eu vos escrevi porque conhece o quê? Aquele que é desde o princípio. Aqui agora pressupõe uma intimidade e um relacionamento profundo com Deus. Já cheguei numa fase adulta da minha vida espiritual, eu agora tenho um conhecimento amplo de Deus, e eu tenho um relacionamento profundo com Ele, então já alcancei a maturidade. Então agora eu já sou pai espiritual, né? Eu já não sou mais bebê e nem sou jovem ainda, agora eu sou adulto espiritualmente, né? What's? Só uma dúvida. A gente é corpo, alma e espírito, né? Partindo desse princípio. Sim. Né? Quando a gente tem um espírito, né? Antes, vamos considerar antes. A gente tem um espírito, todos têm um espírito, né? Aí a gente recebe,
depois de Pentecostes. Ficou um pouquinho confuso porque a gente tem a questão da conversão. A pessoa converte e começa a conhecer a Cristo. Isso. Aí, essa ação a partir desse momento, a gente começa a ter comunhão com Deus, ou seja, o Espírito, a gente entende que é a palavra do sacrifício, a gente entende, então, a gente começa através do Espírito de Deus, começa a agir em nós, para a gente começar a entender as coisas de Deus, que as coisas de Deus servem espiritualmente. Isso. O homem natural não serve, não é isso? É. Então, quer dizer, então, que nós temos alma, corpo e espírito, certo? Porém, a gente antes não entendia. Quando a gente recebe o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo faz aquela ponte de ligação. Sim, é porque aqui, ó, o Espírito Santo, ele só pode habitar no Espírito. Ele não vai habitar na carne. Então, no nosso Espírito. Como o homem natural não tinha o Espírito, que morreu com o pecado, então o Espírito Santo não habita no homem natural. Certo. Então, o homem que não é crente, ele não tem o Espírito de Deus nele, né? Então por isso é que ele não tem como santificar, não tem como adorar a Deus, ele não tem como servir a Deus, ele está escravo do pecado. Aí tá, quando ele se converte, né, o que Deus faz? No momento da conversão, Deus, aí Efésios, né, nosso Efésios foi bem claro, né? Então ele diz assim, que primeiro Deus nos escolheu, depois Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seus filhos, Deus nos adotou como filho, Deus transformou nossa vida, né? E aí através de Cristo nós conhecemos a Deus e ouvimos o Evangelho, e depois que nós ouvimos o Evangelho, cremos nele e nós somos selados com o Espírito. Então, o que Deus fez? No momento da conversão, Deus pegou o Espírito dele e pôs aqui em nós e selou essa parte. Por isso, irmãos, é que crente não fica possesso de demônio. Porque onde que o demônio pode habitar no homem? Na alma do homem. Mas como o Espírito de Deus está no homem e o homem está selado, o crente está selado, o Espírito não pode mais entrar, né? Coisa muito interessante. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês já viram um filho de crente endemoniado? De crente mesmo? Já viram? Mas lá no Velho Testamento não tinha criança lá, no Novo Testamento mesmo, Jesus, não tinha criança possessa? Interessante, né? O que guarda a criança para não ser possessa pelo maligno? Ajuda aí, o que guarda? Batismo. Porque no batismo a criança ela é colocada debaixo da cobertura espiritual da igreja. Por isso que o maligno não invade a criança. E na época de Jesus, muita criança foi endemoniada. Lembra da mulher lá, que veio, a Ciro Fenícia, né? Que veio até Jesus, a criança, o homem que estava com o menino lá endemoniado, né? Por que o filho de crente não é endemoniado? Porque está coberto espiritualmente pela igreja. Por isso que crente tem pai, tem que batizar filho. Então, às vezes o pai fica assim, não, mas não tem batismo. Tem, batismo substitui de circuncisão. Então, o batismo é a forma de cobertura espiritual sobre os filhos de crente. Por isso precisa ser batizado, né? Ou, vamos pensar numa igreja que não batiza, que é uma igreja evangélica, mas não batiza criança, ele precisa ser lá na frente e a igreja assumir o compromisso de cobrir a criança com a graça da igreja. A igreja é um grande guarda-chuva que cobre a vida da criança, para proteger a criança, né, dessas coisas espirituais, né? Então, só terminando. Então, veja, o Espírito Santo ele passou a habitar na pessoa quando? No momento da conversão. A partir do momento que a pessoa converteu a Cristo, entregou sua vida a Cristo, rendeu-se a Cristo, Deus põe o Espírito nele que o sela. Então ele é selado lá. E olha o verso 9 aqui. Olha aí o verso 9. Ele diz assim, vós não estáis na carne, né? Porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo,
Esse tal não é dele. Então veja, se alguém não nasceu de novo, né, não tem o Espírito de Cristo, então esse está na carne ainda, é natureza, e o Espírito de Deus não está nele. Paulo está dizendo claramente. Então quem não é crente não tem o Espírito de Deus. Quem é crente tem o Espírito de Deus. Qual é a garantia, a prova de que nós somos de Deus? O Espírito de Deus habitar em nós. Qual é a segurança nossa até o final? O Espírito de Deus habitando em nós. Nós somos selados, então não nos perderemos jamais, porque nós somos selados com o Espírito de Deus. Então, quase. Beleza? Quem mais seria perguntando? Seu James. Pois é. E antes, eles não tinham inscrição permanente. Então, essa questão aí, eles não são assim, considerados por Deus, porque eles não creram, porque não tinham inscrição. Os que creram na promessa. Eles creram, eles só não tinham ainda dentro deles o Espírito Santo, né? Lá, o Espírito só guiava, conduzia, né? Mas não era habitando neles, né? Então a habitação do Espírito Santo só foi depois do Pentecoste, né? Então no Velho Testamento, o crente do Velho Testamento, ele tinha a operação do Espírito Santo nele, ele tinha esporadicamente, um ou outro tinha a habitação do Espírito por um tempo, né, para fazer alguma coisa, né, para fazer até obra. Deus punha o Espírito lá para fazer. Lembra do tabernáculo? Azael diz que Deus colocou nele o Espírito Santo e o Espírito o habilitou para fazer todas as obras da construção do templo. Então, o artífice. Então, assim, o Espírito entrava e saía. Não era uma habitação, era uma coisa provisória, né? Não permanente. A partir do Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado para habitar no crente. E aí sim, a partir daí todo crente tem o Espírito de Deus. Aí a pergunta, seu Deus, e os do Velho Testamento? Como é que ficou com eles? Então lá em Hebreus, né, capítulo 11 de Hebreus, fala que Deus pegou os crentes do Velho Testamento. Isso tudo é espiritual, gente, não é físico, né? Deus pegou os crentes do Velho Testamento, os crentes do Novo Testamento, juntou tudo num ponto só. Qual que é o ponto? Cristo. E aí Deus então fez a transformação do crente do Velho e o crente do Novo para uma nova vida em Cristo. Então eles foram aperfeiçoados quando? Em Cristo. E nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Só que eles vieram de lá para cá e nós viemos daqui para lá. E aí nós juntamos em Cristo, né? Todos nós. Você fala que o crer no Novo Testamento, eu ouvi, né? Eu ouvi. E tem pessoas que não têm o Espírito Santo sem viver. O ouvir aí, seu James, é um ouvir espiritual. É um ouvir espiritual, não um ouvir físico, né? Porque senão o surdo não ia ter, né? É um ouvir espiritual, é ouvir do coração, não com a orelha, né? Então é ouvir no coração, né? Aí Jesus falou assim: vem a hora, e já chegou, em que os mortos, quem são os mortos? Esses que estavam lá, natural. Os mortos ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão para uma nova vida. E ele falou assim: vem a hora, e ele diz quando? Já chegou agora. Então toda pessoa que ouve a voz de Deus no coração e crê nele, nasce para uma nova vida. Tranquilo aí, irmãos? A ideia? O que quer dizer a crença do diabo?
crê, estremece, só não o crer, né, do diabo, né? Então, crer na Bíblia é diferente de fé, né? Crer é um assentimento intelectual, é a capacidade racional de saber que Deus existe, né, que Deus é poderoso e tal. Então o diabo tem essa percepção. Por que ele estremece, gente? É porque ele sabe qual é o fim dele, né? E eles disseram isso claramente. Lembra daquele endemoniado Jezabel? Ele virou e falou para Jesus: que temos nós contigo, ao filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo? Quer dizer que ele sabe perfeitamente que vai ter um dia. E sabe qual que é o inferno do diabo, gente? Isso é uma coisa boa para a gente pensar. Sabe qual é o inferno do diabo? É conviver com Deus e não ter a sua vida transformada, nunca sua condição mudada. Esse é o pior inferno do diabo, porque ele convive com Deus, o diabo assiste na presença de Deus. Então ele sabe quem é Deus, ele vê Deus, né? Ele entende que Deus é poderoso, vê as obras de Deus, mas isso nunca irá mudar a sua natureza, diferente do homem, né? Então ele nunca, o diabo nunca se tornará santo, né? Então nenhum demônio vai se converter. Esse é o pior inferno. Já pensou? A pessoa conviver com aquele que pode transformar a vida e a sua vida não ser transformada, né? E ele tem consciência disso, né? Eternamente. Ivone? A pergunta de Deus, os que não é crente, o Espírito não entendi, Ivone. Os que não são crentes, Deus tem Espírito não tem a natureza espiritual, só tem alma e corpo. Por isso que faz a vontade da carne. Eu vou só ler o último versículo, porque nós já falamos sobre ele, mas só ler, só para a gente concluir, né? O último versículo diz assim: se habita em vós. Então ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas vocês não estão na carne, porque o Espírito de Deus habita em vocês. Então ele diz: se habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, vamos dizer, Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita. Então veja, ao invés do pecado estar conduzindo à morte, o Espírito de Deus vai conduzir o quê? A vida. Então vai vivificar, ou seja, vai conduzir o crente a praticar aquilo que é a vontade de Deus. Amém, gente? Bênção, né? Então, na próxima semana nós vamos falar dos benefícios disso na nossa vida. Vamos orar então? Vamos terminar? Vamos lembrar, nós temos culto às 18, né? Hoje, tá? E hoje a mulherada não pode faltar, hein? Hoje chegou na parte delas, viu? Na outra semana é dos homens. Hoje é das mulheres. Então vamos lá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder conhecer e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, obrigado, porque não foi nada que nós fizemos ou merecemos, Senhor, mas foi por tua graça, infinita graça, Senhor, que nos alcançou. Ó Deus, queremos pedir tua bênção, Senhor, para podermos viver, ó Deus, debaixo do comando do Espírito do Senhor, ó Deus, e fazendo a vontade do Senhor, ó Deus, e servindo o Senhor, Pai, integralmente, Senhor. Queremos pedir a tua bênção nesse restante dia, que a tua graça nos alcance e o poder do Senhor nos revigore, Senhor, ó Deus, e que teu Espírito Santo nos console, Pai. Pedimos a tua bênção e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.